Amém. Boa noite, mulheres. Bom, eu quero trazer para nós aqui hoje uma reflexão, amém, antes da gente tomar a ceia, né? Antes da gente ceiar juntas. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre maturidade, amém? Maturidade que é uma decisão e chegou esse tempo para nós, amém? Se eu fosse dar um título aí para essa reflexão de hoje, seria esse o título: Maturidade é uma decisão, chegou esse tempo. E eu quero ler aqui, mulheres, 4 versículos da palavra de Deus, amém? 4 passagens aqui da palavra de Deus, para poder pontuar que eu acredito que essa reflexão ela vai ter uma continuação, sabe? Mas eu quero pontuar aqui 4 posicionamentos, amém? Que o Espírito Santo compartilhou comigo nessa tarde. E eu quero começar a ler lá. Se você tiver com a tua Bíblia aí, você pode abrir. Se você não tiver, amém. Só acompanhar a leitura. E a palavra de Deus fala assim, lá no livro de Salmos, no capítulo 90, no versículo 12. Amém? Vou dar uns minutinhos só para vocês acharem, quem tiver com a palavra aí. Amém? Salmos 90, versículo 12. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus fala assim, mulheres: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? O primeiro ponto aqui que o Espírito Santo compartilhou e ministrou no meu coração, mulheres, para que nós possamos caminhar para uma maturidade nesse tempo, quando nós aprendemos a contar os nossos dias, nós não perdemos tempo. Nós não perdemos tempo com ressentimentos, nós não perdemos tempo em sermos vistas, nós não perdemos tempo em sermos reconhecidas por qualquer pessoa dessa terra. Nós não perdemos tempo com distrações que nos tiram do foco do qual Jesus estabeleceu sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos aqui para esse versículo que a palavra de Deus fala, é como se o Espírito Santo nos desse uma chave aqui, mulheres, onde nós devemos começar a fazer essa oração para o Espírito Santo, sabe? A palavra de Deus fala que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, né? Então, dentro desse tempo, isso tem sido uma oração sobre a minha vida, sabe? E a minha oração é que essa possa ser uma oração também sobre a tua vida, dentro desse tempo que nós estamos vivendo, sabe? Que nós possamos pedir para o Senhor, pedir para o Espírito Santo, para que Ele venha nos ensinar a contar os nossos dias, sabe? Porque quando nós começamos a contar os nossos dias, quando nós começamos a refletir até aqui, o que nós fizemos para o Senhor? Até aqui, o que nós construímos como filhas de Deus em primeiro lugar, porque o Senhor nos chama primeiro para ser filhas e não para ser trabalhadoras para Ele. O que nós fizemos até o momento de hoje, até o dia de hoje, como esposas, como mães, como donas de casa, como mulheres que trabalham fora, sabe? Qual é a referência que nós temos deixado para as pessoas que estão à nossa volta, sabe? Se o Espírito Santo hoje pedisse para nós, para que nós viéssemos a apresentar frutos para Ele, dentro desse tempo, contando os nossos dias, sabe? Quais são os frutos que nós teríamos para apresentar, sabe? Quando nós falamos de frutos, mulheres, em segundo lugar é aquilo que nós fazemos, mas os frutos é aquilo que nós somos, é aquilo que nós nos tornamos no decorrer da nossa caminhada com Jesus Cristo. É aquilo que nós nos tornamos no decorrer da nossa caminhada, aprendendo que Jesus é o nosso Pai, sabe? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero deixar para nós aqui nessa noite, sabe? Se você hoje contar o tempo da tua vida
e você puxar pela memória, até aqui, o que você fez, sabe? Quais são as metas que você estabeleceu, das quais você conseguiu alcançar? E quando eu falo de metas, mulheres, isso não diz respeito só a coisas dessa terra, mas diz respeito principalmente à nossa vida espiritual. Passa ano e entra ano. E muitas vezes nós, no final do ano, nós falamos, eu preciso me posicionar assim, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, o Espírito Santo tem me pedido algumas renúncias, o Senhor tem me pedido alguns posicionamentos, o Senhor tem me pedido algumas transformações, de dentro para fora. Amém? Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, se hoje o Espírito Santo chegasse diante de nós, né, e dissesse para nós, filhas, o que vocês têm para apresentar para mim até o dia de hoje? Sabe? O que nós teríamos para poder apresentar ao Senhor, sabe? Será que nós somos mulheres que nós perdemos tempo preocupada com o que as pessoas pensam ao nosso respeito? Será que nós somos mulheres que nós perdemos tempo com tantas distrações que vêm no nosso caminho que não nos deixa nos posicionar diante da presença de Deus, sabe? Será que nós somos mulheres que nós nos preocupamos o quanto nós estamos sendo aprovadas pelas pessoas que estão à nossa volta, sabe? Será que nós somos mulheres que nós temos nos preocupado com as coisas somente dessa terra? Não é errado, não é pecado planejar e sonhar. Mas a palavra de Deus fala que as riquezas que nós temos que aprender a juntar são as riquezas eternas. Não diz respeito às coisas dessa terra. Porque tudo aquilo que nós semearmos aqui nessa terra, parte nós vamos poder desfrutar nessa terra. Mas existe uma outra parte que quando os nossos dias forem terminados, quando os nossos dias finalizar sobre essa terra, nada daquilo que nós construímos e conquistamos sobre essa terra nós iremos levar, sabe? Então, o que vai ficar sobre essa terra? Né? O que nós vamos deixar sobre essa terra se hoje o nosso dia finalizasse aqui? Sabe? Será que nós, como mulheres hoje, temos nos levantado como mulheres que vão deixar um legado sobre a vida das pessoas que nós passamos? Sabe? Como que nós vamos ser lembradas pela nossa família e pelas pessoas das quais o Senhor colocou no nosso caminho para que nós viéssemos a ministrar o coração dessas mulheres, a ajudar essas mulheres, sabe? Qual é o meu posicionamento dentro desse tempo? Entende? Porque eu aprendi algo, mulheres, que pessoas inteligentes, elas fazem perguntas. Pessoas inteligentes, elas param momentos do dia para poder refletir, sabe? Para poder se perguntar: o que eu fiz até aqui? O que eu tenho feito com aquilo que Deus confiou na minha mão? Sabe? Será que eu sou uma mulher que eu tenho corrido contra o tempo? Porque eu já perdi muito tempo com coisas tão pequenas e muitas vezes com coisas tão inúteis, das quais me tiraram o foco daquilo que eu realmente deveria fazer, sabe? Eu sei que talvez quando a gente vai falar sobre maturidade, não é uma palavra macia, né? Não é uma palavra muitas vezes de consolo, não é uma palavra de conforto, não, pelo contrário. Pregar sobre maturidade é uma palavra um pouco dura, porque nos confronta, porque nos corrige, porque nos questiona, porque nos faz pensar, sabe, sobre o nosso comportamento de hoje, sabe? Mas devido a alguns acontecimentos no decorrer dessa semana em específico, alguns pontos, né, que foram acontecendo no decorrer dessa semana, algumas coisas eu compartilhei com a pastora Andréia e algumas outras coisas eu compartilhei com a Caterine também. E a palavra que tem queimado dentro do meu coração, mulheres, é que esse tempo de começar a caminhar para a maturidade, ele não só chegou, como talvez existem mulheres que já estão atrasadas nesse processo da maturidade, sabe? Porque muitas vezes o Senhor já nos deu uma palavra sobre sermos mulheres maduras. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo, nos colocando sempre numa situação talvez de vítimas, numa situação de coitadas, sabe? E numa situação do qual nós vivemos uma vida ferida. Então a pergunta que fica quanto tempo da minha vida mais dos meus dias que eu vou contar
que eu vou viver uma vida machucada, uma vida ferida, uma vida guardando ressentimentos, sabe? Uma vida perdendo tempo. Então, esse foi o primeiro ponto que o Espírito Santo ministrou no meu coração, mulheres, que eu queria compartilhar com vocês. Sabe? Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias e que nós possamos realmente valorizar cada um desses dias que o Senhor permite com que nós venhamos a levantar pela manhã, abrir os nossos olhos e respirar o fôlego de vida do qual Ele soprou sobre nós. Amém? O segundo ponto, mulheres, que o Espírito Santo ministrou no meu coração dentro dessa jornada, né? Para algumas aqui já estão no caminho, para outras talvez isso aqui vai ser um despertar, vai ser talvez um puxão de orelha, eu não sei. Amém? Mas eu sei que o Espírito Santo sabe aquilo que está no teu coração, ele sabe as tuas necessidades, ele sabe das dificuldades talvez que você tenha enfrentado para realmente se posicionar, né, como uma mulher madura no Senhor, como uma filha madura. Amém? Tá lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Eu quero ler aqui com vocês, amém? Do 2 até o 8. Vou fazer uma leitura aqui meio corrida, mulheres, para que nós possamos ficar dentro do nosso tempo proposto aqui de reflexão, amém? Para que não fique extensivo. A palavra de Deus fala assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. E se ele a dada, peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Meu Deus, que versículo tenso, que versículo, sabe, que nos arrebenta por dentro, mulheres. Eu não sei vocês, mas para mim, ele rasga o meu coração, sabe? Porque quantas vezes lá atrás eu fui uma mulher de ânimo dobre, uma mulher que foi movida pelo vento. Se eu tô triste, eu não posso, sabe, estar no meu compromisso hoje. Se algo acontece que foge do meu controle, eu acabo duvidando daquilo que o Espírito Santo falou que ele ia cumprir sobre a minha vida, entende? Isso é ser uma pessoa de ânimo dobre. É uma pessoa que ela não sabe perseverar e ela não sabe permanecer, sabe? E no decorrer dos anos que o Espírito Santo foi me tratando, mulheres, eu pude perceber o quanto isso me atrapalhava, sabe? E foi quando eu coloquei diante do Senhor, eu disse assim: Pai, independente das circunstâncias, eu quero ser uma mulher que persevera e quando conquista aquilo que perseverou, eu quero ser uma mulher que permaneça, sabe? Porque muitas vezes o difícil não é perseverar, porque no momento que você está perseverando, você está ali sonhando com aquilo, você está ali almejando aquilo, então você persevera. Agora, e quando isso se cumpre sobre a tua vida? Sabe? Será que nós temos permanecido? Quando a resposta de Deus é sim, a sua bênção chegou. E nós nos esquecemos de Deus. E quando a resposta de Deus é não, essa não é a minha vontade sobre a tua vida. Não, então se não é a minha vontade, então eu não vou permanecer. Sabe? Normalmente, mulheres, quem faz aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que só quer, aquilo que só gosta, é uma criança, né? A criança, ela só quer comer aquilo que ela quer. A criança, ela só quer brincar daquilo que ela quer. A criança só quer fazer aquilo que ela tá com vontade de fazer. Agora, mulheres maduras, elas fazem aquilo que elas têm que fazer. Elas renunciam àquilo que for necessário para entender que ela não sabe aquilo que é o melhor para ela, mas quem sabe aquilo que é o melhor para ela é o Senhor. Quantas vezes diante de Deus
Nós chegamos e falamos para o Pai: Pai, essa é a minha vontade. Mas se a minha vontade não está alinhada com a tua vontade, então cumpra a tua vontade sobre a minha vida, porque eu não sei aquilo que é o melhor para mim, mas tu sabes aquilo que é o melhor sobre a minha vida. Então, uma mulher que quer ser madura diante da presença do Senhor, mulheres, uma mulher que entende se despertar, ela é uma mulher que ela não tem o ânimo dobre. Ela não é uma mulher agitada pelo vento. Ela não é uma mulher que se move pelas coisas dessa terra. Ela não é uma mulher que ela se preocupa com as vozes contrárias. Ela não é uma mulher que, quando ela vê que tudo aquilo está contra ela acaba duvidando daquilo que Deus prometeu sobre a vida dela cumprir. Não, mas ela é uma mulher que ela persevera até o fim e ela permanece, ao ponto de dizer assim: Senhor, mesmo que o Senhor não cumpra sabe, as tuas promessas sobre a minha vida. A palavra de Deus fala que Deus, ele não é homem para mentir, tudo aquilo que ele propõe, tudo aquilo que ele nos entrega, ele cumpre. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção? É que mulheres maduras não estão com Jesus por troca, mas elas estão pela essência de Jesus. Elas estão porque elas entendem assim: Pai, o teu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente sobre a minha vida, o Senhor não me deve mais nada. Eu não sou digna de pedir mais nada para o Senhor. Se o Senhor ainda derrama da tua graça e da tua misericórdia sobre mim e me permite pedir algo em teu nome, é porque o Senhor é misericordioso sobre a minha vida e é porque eu sou filha. Sabe? Mas um posicionamento de filha é aquela mulher que diz assim: Jesus, eu vou contigo até o fim. Se eu precisar morrer por amor à tua palavra, eu morrerei. Sabe? Se eu precisar chegar ao fim da minha vida sem ter adquirido nenhum bem sobre essa terra, eu vou permanecer dentro dos teus caminhos, porque eu te amo não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu te amo por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa sobre a minha vida, porque o Senhor é o meu Pai. Sabe? Então, esse é o segundo posicionamento, mulheres, que o Senhor requer de nós dentro dessa jornada, sabe? Do dia de hoje, de uma decisão e um posicionamento de uma vida madura, sabe? Uma mulher que ela persevera e ela permanece, independente das circunstâncias. Amém? Terceiro ponto e penúltimo ponto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. A palavra de Deus fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E o que eu quero frisar aqui para nós, mulheres, é essa parte do crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Como é que eu conheço alguém? Será que eu conheço de ouvir falar? Será que eu consigo conhecer alguém pelas experiências da boca de uma outra pessoa? Eu só vou conseguir conhecer uma pessoa quando eu sento na mesa com essa pessoa e eu tenho relacionamento com essa pessoa. Sabe? Hoje eu tenho tido relacionamento com algumas pessoas que um dia lá atrás nós congregamos numa igreja local. Quero trazer esse exemplo aqui porque é um exemplo assim que eu acho que cabe muito, sabe, mulheres? Só que o que acontece na igreja? Eu nunca conheci de perto essas pessoas a fundo, sabe? Nos cultos. Eu nunca conheci realmente o coração dessas pessoas. Eu nunca conheci realmente a necessidade dessas pessoas, né? Por quê? Porque eu apenas ia lá para oferecer o meu culto a Deus e eu estava ali, claro, servindo ao Senhor, mas eu não era pastora daquela igreja. Amém? Então eu ia para prestar o meu culto ao Senhor nessa congregação. Depois de um período, quando nós cumprimos a nossa missão e o tempo se encerrou sobre esse lugar, passado alguns meses, nós podemos conhecer algumas dessas pessoas. E aonde que eu fui conhecer essas pessoas? Foi na mesa. O relacionamento de mesa pôde fazer com que eu conhecesse o coração, a dificuldade, a dor, o sofrimento, o passado e o presente de cada uma dessas pessoas. Então, com Jesus não é diferente. Eu só vou conseguir crescer na graça e no conhecimento se eu sentar na mesa com Jesus. Se eu sentar na mesa com Jesus para conhecer o coração dele, para me relacionar com ele.
para abrir as escrituras e debruçar sobre as escrituras, sentar junto com o Espírito Santo e pedir para ele trazer o entendimento para mim, sabe? Então, esse é o terceiro ponto que eu quero trazer para nós. Nós precisamos aprender a conhecer Jesus de verdade ao ponto de conhecer o coração dele, sabe? Não é terceirizar o relacionamento com eles, mulheres, sabe? Hoje nós caminhamos juntas, lado a lado, aqui como uma rede de apoio. É isso que nós somos umas para as outras. Nós suportamos umas às outras em amor. Agora, o que nós precisamos entender? Esse suporte não pode substituir o nosso relacionamento direto com o Pai. Porque nós não precisamos de intermediadores, entende? Existem pessoas que constroem discípulos para si, querendo tornar essas pessoas dependentes delas. Isso é muito errado. Porque quando eu começo a trabalhar com mulheres, eu ensino essas mulheres a serem independentes de mim, automaticamente eu roubo o lugar de Deus no coração dessas mulheres. Então, quando acontece algum problema, o primeiro ponto que vai acontecer é eu recorrer para aquela pessoa que está me ajudando. Quando a minha primeira reação de uma mulher madura deveria ser assim, opa, eu não preciso terceirizar e eu não preciso ter um intermediador, né? O véu se rasgou. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Eu não preciso terceirizar. Eu vou ter pessoas que me amam, pessoas que oram por mim, pessoas que pagam preço de oração pela minha vida, pessoas que me suportam amor, pessoas que me aconselham, eu vou. Mas eu preciso, de uma vez por todas, entender que a responsabilidade de um posicionamento de uma vida transformada precisa partir do meu coração. Precisa partir de mim, como uma mulher que entende a minha identidade e a minha paternidade em Cristo Jesus. Sabe? Então, quando eu vou para os pés do Senhor, Jesus vai me trazer respostas, das quais apenas as outras pessoas que estão sendo um suporte para mim vão testificar daquilo que Jesus já me disse. Mas ninguém vai trazer uma novidade para mim, por quê? Porque o Pai fala direto comigo, porque eu sou filha, porque eu sou amiga de Jesus, porque eu sento na mesa da presença com ele todos os dias. E eu conheço o coração de Jesus, sabe? Isso é ter maturidade. Isso é ter posicionamento. É conhecer, crescer no conhecimento e se relacionar com Jesus. Conhecer o coração dele, se preocupar com o coração dele. Ter zelo com a presença dele, sabe? E um último ponto para a gente encerrar a nossa reflexão. O quarto e último ponto, mulheres, dentro dessa caminhada de maturidade. O último versículo que o Senhor ministrou no meu coração está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 11, onde a Bíblia fala assim para nós. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Eu quero ler isso aqui como se fosse uma carta para nós mulheres hoje, para poder encerrar essa reflexão, entende? Para que você possa, sabe, ouvir a voz do Espírito Santo dizendo isso para você. Filha, quando você era menina, você falava como menina. Você sentia como menina e você pensava como menina. Mas logo que você chegou a ser uma mulher, acabou com as coisas de menina. Ou seja, eu não tenho tempo para brincar mais. Porque quem brinca são meninas. Mulheres não brincam. Mulheres se posicionam diante da presença de Jesus. Mulheres são responsáveis diante da presença de Jesus. São sérias com as coisas do reino. Elas cuidam, elas têm zelo, elas se preocupam se aquilo que elas estão fazendo realmente está agradando o coração do Pai. Sabe? Então, o quarto e último ponto em cima desse versículo é que hoje nós não podemos mais agir, pensar, falar, nos comportar como meninas mimadas.
meninas birrentas, né? Eu já fui, muito. Lá atrás eu já fui muito, mulheres. Uma menina birrenta e uma menina mimada com Jesus, sabe? Já fui muito. Pai, mas eu fui ofendida. Ah, Jesus, mas eu sou a coitada. Pai, mas fui eu que fui perseguida, mas fui eu que fui machucada, mas fui eu que fui isso, fui eu que fui... Isso é atitude de menina. E quantas vezes eu fui assim lá atrás? Então hoje eu olho para isso, mulheres, e eu dou risada, porque é tão lindo quando você aprende a caminhar com Jesus, sabe, lado a lado, a transformação que Deus faz sobre as nossas vidas, sabe? Ao ponto de você olhar para você e dizer assim, meu Deus, só Jesus foi capaz de me transformar na mulher que eu sou hoje. Porque eu sempre me posicionei lá atrás, até eu entender a minha construção em Deus que era necessária, como uma menina, sabe? Então, o quarto ponto para nós é decisão e posicionamento. Porque não adianta só eu decidir e não me posicionar. A decisão, ela não é difícil. Porque nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos um conselho, às vezes nós ouvimos uma correção, um puxão de orelha, às vezes o Espírito Santo vem e traz uma direção para nós e nós falamos, não, Senhor, eu estou decidida, sabe, que eu vou mudar isso aqui que eu preciso mudar, sabe? Eu não quero mais ser uma mulher de mimimi, uma mulher feridenta, uma mulher que sempre é vítima, uma mulher que sempre é coitadinha, não, eu decido que eu vou ser uma mulher posicionada, mas na primeira ofensa que nós recebemos, nós choramos como meninas mimadas. E nós não nos posicionamos. No primeiro não que nós recebemos, nós perguntamos para Jesus, poxa, mas por que, Senhor? Por que não? Como menina mimada. Mas por que não? Mas por que eu não posso? Mas por que tem que ser assim? E quem enche de porquê são as crianças. As crianças que vivem questionando por quê. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? A criança que é cheia de dúvida, sabe? Mas as mulheres maduras, elas podem às vezes até não entender aquilo que Deus está fazendo. Porque às vezes a maneira que Deus trabalha é uma maneira muito maluca, que a gente como pessoa não vamos conseguir entender talvez nunca. Só que daí é onde entra o quê? A maturidade ao ponto de dizer assim, pai, ainda que eu não entenda, ainda que eu não concorde, ainda que eu seja contrariada, mas eu vou te obedecer e eu vou confiar na tua vontade para minha vida. Nada será capaz de abalar quem eu sou em ti. Nada será capaz de me fazer duvidar quem o Senhor é para mim. Então eu decido e eu me posiciono a ser uma mulher que caminha não pela vista, mas uma mulher que caminha pela visão do reino. Mulheres que caminham pela vista são limitadas, porque elas vão querer fazer as coisas na força do braço delas. Agora, a mulher que caminha pela visão, ela sabe que pela força do braço dela, ela jamais vai conseguir fazer qualquer coisa. Mas a única coisa que ela realmente vai conseguir fazer sobre essa terra é estar realmente debaixo da cobertura do Senhor, entendendo que ela só vai conseguir fazer desde o mínimo até o feito maior que ela tiver que fazer, através daquilo que o Espírito Santo tem para cumprir na vida dela. É como a palavra de Deus fala, sem mim nada podereis fazer. Uma mulher madura, ela sabe que sem Jesus ela não consegue fazer absolutamente nada. Então, mulheres, que essa reflexão, sabe, possa vir de encontro com o nosso coração nessa noite, sabe? Eu sei que é uma palavra, talvez uma palavra dura, né? Eu não sei quantas mulheres aqui talvez estavam, né, estão com o coração aqui talvez apertado, talvez não está passando por um momento difícil, né? Talvez entrou aqui na reunião de hoje, talvez esperando receber, poxa, uma palavra de conforto, de consolo, e isso é bom para nós. Amém?
Só que a palavra que o Espírito Santo nos traz nessa noite é uma palavra de correção e eu me incluo nisso, sabe? Porque Deus nos pede posicionamento em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, sabe? Não é ser uma mulher pela metade, mas é ser uma mulher inteira diante da presença de Jesus, sabe? E os 4 pontos para ser uma mulher inteira e madura, sabe? É você aprender a contar os teus dias, não perder tempo, perseverar e permanecer, conhecer e se relacionar verdadeiramente com Jesus, decidir e se posicionar. Amém? Eu me encerro por aqui essa reflexão hoje, amém? Para que nós possamos fazer a nossa ceia. Mas eu creio que essa palavra, ela vai ter uma continuação. E eu acredito que não vai vir só de mim, não. Vai vir de mais mulheres, amém? De mais pastoras, amém? Que eu acredito que vai dar continuidade aqui. E eu também vou aprender muito com as próximas que vão compartilhar aqui com a gente a palavra. Amém, mulheres? Amém? Amém. Então, o que nós fazemos agora? A ceia?